Deuteronômio 8, versículo 1. Mais pra cá. Está bem no início da Bíblia. Amém, Jesus. Quinto livro da Bíblia. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Moisés disse ao povo: tenha o cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber que estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou para passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus disse. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Agora uma promessa. Obedeçam, pois, aos mandamentos do Senhor, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois Ele os está levantando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeites e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Amém? Amém? Podem sentar? Essa mensagem, eu acredito que ela pode falar com todos nós, em vários... Seja qual for o momento que a gente estiver vivendo, eu acredito que essa mensagem vai falar com cada um aqui. E eu peço que o Senhor possa estar me usando neste momento para poder transmitir a mensagem dele. Amém. E que os corações de cada um aqui estejam abertos para receber também. Aleluia. Essa passagem da Bíblia vem trazer para a gente um momento em que... o povo israelita daquela época saiu do Egito e ali eles passaram 40 anos no deserto, caminhando em busca da terra prometida que o Senhor já tinha falado para eles que eles iriam alcançar. E aqui a mensagem vem trazer para nós alguns ensinamentos e ela vem revelar para a gente coisas que são de suma importância para o cristão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que a gente pode sair daqui hoje com o entendimento de, a partir de hoje, viver uma vida diferente. Amém. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que isso aconteça com a gente. Que a gente possa ter uma mudança de mentalidade. Amém. De acordo com aquilo que o Senhor quer falar. Amém. Então, o que a gente entende com essa mensagem, estudando o resto dos capítulos anteriores, dos livros anteriores, o que falava? Falava o seguinte, que o povo de Deus estava no Egito, porque José foi levado até o Egito como prisioneiro, ele foi vendido pelos seus irmãos, e depois que José vira governador, depois que José passa todo aquele sofrimento dele lá, ele vem o período de prosperidade na terra, 7 anos de prosperidade, depois vem 7 anos de fome, e José foi usado por Deus para poder salvar aquela nação ali de morrer de fome, e ele consegue salvar também os seus irmãos, o seu pai, a sua descendência, e assim a família de José passa a viver ali no Egito. E passado anos, com o tempo, José morreu, os seus irmãos morreram, o pai morreu, e o faraó que tomou posse anos e anos depois não tinha conhecimento da história de José. E por isso ele
viu que a terra dele, cada dia mais que passava, crescia a quantidade de israelitas, hebreus naquela terra, e ele ficou com medo de os israelitas tomarem o trono do Egito. E por isso eles viram e se tornam escravos daquele povo egípcio. E por muito tempo o povo de Israel passou muitas dificuldades ali, eles foram escravizados pelos egípcios, passaram por situações difíceis, e Deus levanta Moisés para poder ser instrumento dele no meio daquele povo, para tirar aquele povo da escravidão. E a história eu acredito que todos já têm conhecimento, que depois de muito esforço, muita busca a Deus, muito propósito, os israelitas saem da terra do Egito e vão para o deserto. E ali eles passam 40 anos. Mas a gente sabe também que não era para eles passar tanto tempo assim naquele deserto. Era para ser um período pequeno que eles iriam atravessar o deserto e iriam alcançar Canaã, que era a terra prometida por Deus. Mas o que eu quero trazer com essa mensagem aqui é o seguinte: eu acredito que a gente, por algum momento das nossas vidas, seja antes de conhecer a palavra de Deus ou por algum momento na nossa caminhada com Deus, a gente pode ter sido escravizado por algo que nos prendeu, nos aprisionou. E Jesus, ele não quer nos ver prisioneiros de nada. Amém. O Senhor, ele quer que a gente seja liberto, e ele levanta os seus filhos para poder nos mostrar que a solução para poder ser liberto dessa escravidão. E hoje eu peço a Deus, em nome de Jesus, que se existe alguma cadeia, se existe algo que nos escraviza em alguma área da nossa vida, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente seja liberto para a glória de Deus. Que a gente possa sair daqui transformado, com o nosso espírito liberto para poder louvar, para poder entoar louvores ao Senhor, para poder pregar a palavra do Senhor. E Deus, ele quer que a gente saia daqui hoje como os israelitas saíram da terra do Egito, sabe? Deus está falando para que é tempo de basta de escravidão. Amém. Eu não quero mais escravidão no meio do meu povo. Existiu um tempo que vocês ficaram escravos, existiu um tempo que vocês sofreram na mão do povo egípcio. O inimigo, ele açoitou, ele bateu, ele judiou de vocês, mas hoje é tempo de vocês saírem do jugo de Satanás. Amém. Hoje é tempo de vocês saírem das garras do inimigo e viver um momento diferente na presença do Senhor. Deus está levantando uma geração que é liberta das garras de Satanás. Uma geração que não precisa mais ficar refém de um povo, uma geração que não precisa mais ficar refém de mentiras do diabo, uma geração liberta para poder pregar o nome do Senhor, louvar, engrandecer a Deus. E essa geração somos nós fazemos parte dessa geração. Amém. Deus está nos levantando para podermos guerrear em favor das causas do reino de Deus. E nós não devemos de forma alguma ficar presos, reféns, sabe? O Senhor nos trouxe aqui hoje para poder louvar, e eu acredito que através do louvor de hoje muita coisa já aconteceu. E até o final desse culto muita coisa ainda vai acontecer com a glória de Deus. Não é a forma da pessoa pregar, não é a forma da pessoa louvar, mas é aquilo que está dentro do nosso coração. Se você tiver com o seu coração hoje disponível para poder receber aquilo que Deus tem para você, você vai sair daqui transformado. Glória a Deus. No início da mensagem eu disse que essa mensagem ela vai alcançar várias pessoas. Talvez você esteja pensando assim: Samuel, mas eu não sou mais refém do diabo, eu não sou mais escravizado pelo diabo. Amém, glória a Deus por isso. Então você talvez esteja passando pelo deserto. E amém por isso. Amém. Melhor que você esteja passando pelo deserto do que você esteja sendo escravizado pelo diabo. Só que o deserto, ele vem nos ensinar algumas coisas. A gente precisa entender que no deserto não é momento de murmurar. Não é momento de a gente querer retroceder igual o povo egípcio, o povo israelita. O povo de Deus foi tirado das garras do inimigo, eles deixaram de ser escravos e agora eles estavam indo rumo a uma terra abençoada, uma terra prometida por Deus. Mas por causa de algumas adversidades aos olhos deles, eles achavam que estar no Egito era melhor. Eles achavam que a forma com que eles eram tratados no Egito era melhor, porque lá eles tinham comida na hora certa, eles tinham uma casa para dormir na hora certa, e ali, aos olhos deles, eles estavam ao relento, largados no deserto, e o Senhor Deus levanta, manda para eles um maná do céu, um alimento que na hora certa vinha para poder alimentar todas as famílias, ninguém passava fome. Eles tinham uma nuvem que durante o dia
guardava eles do sol escaldante do deserto, e durante a noite tinha uma coluna de fogo que seguiam eles para poder guardar eles do frio, porque no deserto é assim, gente, no deserto não tem água por perto, é só terra, areia, então durante o dia é muito quente. Quando escurece, o calor não fica na terra, porque a água ela conserva o calor. Como não tem água por perto, aquele calor vai e sobe de uma vez, aí vem o frio muito grande. Então, durante o dia, a nuvem guardava eles do sol, e durante a noite tinha um fogo para poder aquecer eles contra o frio. Amém. E aquele povo começou a murmurar. Eles achavam que aquilo estava ruim, que estava demorando chegar à terra prometida, que eles iam ser esquecidos no meio do deserto, que ali eles iam morrer, e eles preferiam retroceder para a terra de escravidão, para uma terra onde eles não tinham liberdade, para uma terra onde não era a terra deles, aonde eles, a qualquer momento, a descendência deles poderiam extinguir, caso o faraó decidisse isso, mas eles achavam que lá era melhor. Então, meu irmão, se hoje você está passando por uma adversidade, você está passando por um momento de deserto, louve ao Senhor, porque esse deserto é o caminho para a terra de Canaã. Amém. Esse deserto é Deus te encaminhando para a glória futura. Glória a Deus. Davi não sabia de forma alguma como que seria a caminhada dele. Ele só tinha a promessa de que ele ia se tornar rei, mas ele não sabia que Saul ia se levantar para poder perseguir ele. É verdade. E ele teve várias oportunidades para poder matar Saul, mas ele entendeu que não era ele que tinha que fazer aquilo, que a vida de Saul era de Deus, e só Deus poderia tirar a vida de Saul, seja como fosse. E ele mostrou para Saul que em vários momentos ele poderia tirar a vida dele, mas ele não fez isso porque ele entendeu que aquele não era o papel dele. Ele não retrocedeu. Ele não sabia o que esperava ele, mas ele tinha uma promessa no coração dele. Ele tinha uma consagração que ele tinha recebido do Senhor, de que ele seria um rei. Então, talvez você tenha uma promessa, algo que Deus já falou sobre a sua vida. Talvez tenha muito tempo isso. E você acha que essa promessa não vai se cumprir mais. Talvez, assim como no louvor foi cantado aqui, tem uma pedra que está tampando a passagem ali, e esse sonho está morto, está adormecido, como Lázaro estava dentro daquela caverna. Mas o Senhor está retirando essa pedra hoje. O Senhor está chamando você para fora, para você poder viver os planos dele na sua vida. Então acredite nisso. Não acha que isso só serve para o povo da Bíblia, só serve para o fulano, para o ciclano. Não, isso aí serve para nós também. Amém. O Senhor está levantando a gente, chamando a gente para poder viver essas promessas que já foram decretadas sobre a nossa vida. Amém. Então a gente tem que tomar posse disso. Eu acredito assim que quando Deus libera uma promessa para a gente, isso já foi liberado no céu. Amém. Só que a gente precisa tomar posse disso, sabe? Glória a Deus. E esse momento de deserto é importante para a gente poder aprender, dar valor a algumas coisas, para a gente poder se amadurecer em Cristo e pessoalmente também. O Senhor, Ele prepara a gente para que a gente possa receber as promessas dEle. Eu gosto de usar uma analogia que eu acredito que ela é muito interessante, no sentido assim, às vezes Deus ele tem uma pedra preciosa muito grande para poder dar nas nossas mãos. Mas se Ele der essa pedra preciosa na mão da Rebeca, por exemplo, que ainda não tem firmeza nas mãos, ainda tem a mãozinha pequena, essa pedra vai cair no chão, vai quebrar toda e aquela preciosidade vai se perder. Mas se ele colocar essa pedra preciosa numa mão maior, que tem firmeza, que pode segurar ela, essa pedra ela vai ser bem cuidada. Então é dessa mesma forma as promessas de Deus na nossa vida. Deus ele decreta aquela promessa sobre nós, mas tem o período de adaptação, o período que a gente precisa crescer na presença de Deus, crescer pessoalmente e amadurecer para a gente poder tomar posse dessa promessa. Porque senão na hora que ele colocar a bênção na nossa mão, a gente vai deixar ela cair ao chão e ela vai se perder. Então a gente precisa entender que Deus ele nos chamou para poder sermos uma geração vitoriosa, uma geração liberta, uma geração que pode ir além, mas a gente precisa também batalhar. A Bíblia fala que as coisas espirituais são tomadas por força. A gente não pode fraquejar na luta espiritual, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Em Daniel fala que a promessa, Daniel ajoelhou para poder orar, e naquele mesmo instante que ele abriu a boca para poder clamar a Deus, o Senhor enviou um anjo para poder responder aquela resposta que ele estava procurando.
Só que a Bíblia fala que demorou cerca de, se eu não me engano, 21 a 24 dias para aquele anjo chegar até Daniel e dar a resposta que ele precisava. Porque no meio do caminho que o anjo saiu do céu para poder levar a resposta para Daniel, o diabo se levantou. E a Bíblia fala que houve ali uma batalha espiritual muito grande, uma luta entre as trevas e a luz, para que não deixasse o anjo do Senhor chegar até Daniel e dar a ele a resposta. Então, talvez, a resposta que você está procurando, ela já está vindo diante de você, já está vindo ao seu encontro. Mas você não pode, de forma alguma, desanimar na oração. Você não pode, de forma alguma, fraquejar. Porque talvez, se você fraquejar, essa resposta não vai chegar até você. O Senhor, Ele está a todo momento querendo falar com a gente, Ele está a todo momento querendo nos abençoar, mas a gente precisa também estar firmes nessa busca com Deus. Aí aqui no versículo 6 falam: obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivem de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. Então, assim, Ele exige de nós obediência também. A gente também precisa obedecer. Então, se hoje alguém aqui não está nessa fase mais de escravidão, glória a Deus por isso. Amém. Se está, a gente também pode vencer essa escravidão do mal e passar por essa fase da vida e encontrar a terra prometida, encontrar os braços do Pai. E o Senhor quer que a gente se levante mesmo. Ele não quer que a gente fique desanimado, não. Então, que nós possamos levantar, sabe? Que a gente possa colocar diante do Senhor as nossas causas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas diárias, para que a gente possa vencer. E em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, a gente vai vencer. Amém. Essa igreja chama a vida de milagres, não é à toa. Que a gente possa viver de milagre em milagre. Amém.